A captação de sons no espaço é algo que beira ao impossível, porque estamos falando de uma dinâmica de ondas totalmente diferente da luz. Dessa forma, ouvir os objetos celestes envolve um processo de observação que implica na transformação de sinais eletromagnéticos em som audível. Ao observarem um tipo estelar muito específico, os astrônomos capturaram as pulsações vindas de uma estrela a 100 anos-luz de distância, e de forma impressionante, os dados obtidos revelam a natureza do astro de uma forma que podemos ouvi-lo perfeitamente. Sendo assim, os sinais capturados foram capazes de ser transformados em sons audíveis para a audição humana. No vídeo de hoje vamos conhecer os sinais gravados de uma estrela distante. Para encontrar planetas fora do sistema solar, algumas missões usam uma técnica conhecida como trânsito planetário. Essa técnica consiste em observar variações no brilho estelar causadas pela passagem de um objeto na frente de uma estrela na perspectiva terrestre. Pois bem, essa técnica foi usada recentemente para descobrir como algumas estrelas estavam emitindo pulsos contínuos causados por fenômenos pouco compreendidos do interior estelar, observados principalmente em estrelas avançadas em seus respectivos estágios de vida. Considerando aqui que temos muitos tipos de estrelas espalhados pela galáxia, o objetivo de pesquisas como essa que vamos ver aqui é justamente entender como as estrelas estão distribuídas em nossos arredores galácticos. Graças à missão TESS, que é uma sigla em inglês que significa em tradução direta, Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, os astrônomos foram capazes de mapear 75% do céu noturno com precisão recorde. Com tal estudo, os dados sobre como as estrelas gigantes vermelhas estão localizadas no espaço nunca foram tão precisos, e medimos como as chamadas ondas sonoras se propagam dentro desses objetos enigmáticos. Mas o que é exatamente uma estrela desse tipo? Resumidamente, elas representam um tipo estelar que abriga as maiores estrelas em termos de tamanho no universo. No entanto, em comparação com outros tipos de estrelas, como as supergigantes azuis, elas perdem em volume e massa. Para uma estrela alcançar o estágio de supergigante vermelha, ela deve estar nos estágios finais de sua vida, onde o processo de fusão nuclear em seu núcleo já passaram da fase conhecida na astronomia como sequência principal. Durante esse período, estrelas supergigantes vermelhas já não estão mais fundindo apenas átomos de hidrogênio em hélio para gerar sua energia. Durante a maior parte de sua vida, uma estrela funde de fato átomos de hidrogênio, criando uma pressão interna que equilibra a força gravitacional, mantendo-a estável por milhões ou até bilhões de anos. Quando o hidrogênio acaba, a estrela começa a colapsar sob sua própria gravidade, gerando mais pressão e temperatura nas camadas profundas. Isso leva à fusão do hélio e do restante de hidrogênio que ainda existe nas camadas superiores da estrela, o que faz então a sua atmosfera se expandir, aumentando significativamente seu diâmetro em vários milhões de quilômetros. Embora o Sol não se torne uma supergigante vermelha daqui a 5 bilhões de anos, ele ainda vai ser uma gigante vermelha, crescendo até engolir a própria Terra e o restante dos outros planetas rochosos do sistema solar. Mas o que mais chama a atenção nessa história é que há um comportamento específico das supergigantes vermelhas que intriga os astrônomos até hoje, e em comparação com as estrelas de sequência principal, os sinais pulsantes são bem diferentes. Usando medições da missão TESS, os ritmos de uma estrela gigante vermelha pulsante chamada Edaset foram ouvidos com base nas medições de seu brilho. Essa estrela é cerca de 12 vezes maior que o Sol. Edaset oscila 3 vezes ao dia, aumentando o brilho e diminuindo ligeiramente. Para efeito de comparação, o Sol pulsa aproximadamente uma vez a cada 5 minutos, e esse efeito foi o que a missão de exoplanetas acabou descobrindo ao gravar com exatidão nessa estrela. Para você entender como acontecem as oscilações, vamos ouvi-la primeiramente. O áudio a seguir foi formado por ritmos bem graves, da forma como a estrela está emitindo luz para o espaço, e depois ele foi transformado para ser ouvido pela audição humana. Se puder, põe agora fones de ouvido para ouvir melhor essas oscilações. 2. Vamos escutar.
Incrível, não é? Para começo de conversa, o som não se propaga no espaço. Logo, o que acabamos de ouvir aqui é a sonorização a partir de ondas eletromagnéticas. Aqui, os astrônomos aumentaram a frequência de oscilação para 3 milhões de vezes, como se tivessem acelerado o processo oscilatório da estrela. Lembre-se, Edaste é uma estrela que oscila 3 vezes por dia, o que é muito lento para os nossos ouvidos capturarem em poucos segundos, o que torna necessário o processo de ampliação da frequência do áudio. Mas enfim, o que realmente aconteceu aqui? A natureza das supergigantes vermelhas explicam muito bem isso. Considerando o tamanho gigantesco desses objetos, logo abaixo da superfície dessas estrelas, o gás aquecido vindo do núcleo sobe, esfria nas camadas superiores e depois desce, onde é aquecido novamente, de forma similar ao processo em que um gás quente sempre sobe no ambiente por ser menos denso do que o ar frio. Dentro da estrela, esse movimento gera ondas de mudança de pressão, ou seja, tecnicamente ondas sonoras. A interação dessas ondas resulta em um padrão de movimento organizado, chamado de ondas estacionárias, que provocam alterações no brilho da estrela. Estrelas de maior porte geram oscilações mais prolongadas, resultando em tons mais graves, que foi exatamente o que acabamos de ouvir na captura da missão TESS. Essas oscilações estelares podem ser comparadas a instrumentos musicais, como ondas sonoras de diferentes instrumentos podem gerar frequências iguais, mas sons diferentes. Da mesma forma, como explicam os pesquisadores da missão, as oscilações estelares dependem da forma como as estrelas são fisicamente, a sua massa e tudo mais. Na prática, captar esses sinais sonoros das estrelas podem ajudar a entendermos como são suas propriedades, mesmo estando a centenas de anos-luz de distância. E bom, graças à missão TESS, essas observações podem ser feitas em uma amostra gigantesca de estrelas. Só para você ter uma noção, durante sua missão principal de 2 anos, o satélite TESS monitorou extensas áreas do céu por aproximadamente um mês, empregando suas 4 câmeras científicas. Essas câmeras cobriram cerca de 75% da esfera celeste, capturando imagens a cada 30 minutos. A partir de meados de 2020, o ritmo de captura dessas imagens foi aumentado, ocorrendo a cada 10 minutos. Essas imagens foram utilizadas para gerar as curvas de luz para quase 24 milhões de estrelas. No final, temos dados de milhões de estrelas, e como elas estão variando de brilho, representando a forma como as ondas sonoras atravessam os gases quentes da estrutura estelar. O som não pode se propagar no espaço, mas pode ser entendido através da luz, o que deixa tudo ainda mais interessante. É assim que entendemos então a estrutura interna de estrelas tão gigantes quanto essa. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!